Oi, gente, tudo bom? Bom, boa tarde, primeiramente, né? Eu tô aqui fazendo esse esquenta para vocês, gravando, na verdade, esse esquenta para vocês, um pouquinho antes da nossa aula, né? Por quê? Hoje a gente tem várias discussões, né, em vários grupos em relação ao patriarcado, matriarcado, mais um tema que tem ficado aí forte, né? Marcando aí uma fase nova para cada um de nós que participa, que está aprendendo agora, né, sobre essas questões. E eu gostaria aqui de trazer para vocês um pouco sobre o nosso conteúdo da Ordem Lilithiana para esse estudo, né? Nós propomos aqui para vocês um processo de conhecer essa visão matriarcal, que isso de fato quer dizer, né? Pontuando mais uma vez que o matriarcado, ele não é um movimento feminista, um movimento religioso, não é nada disso. O matriarcado ele é uma cultura, né, que se instalou no período neolítico e paleolítico, antes da criação aí dos livros, né, que muitas pessoas têm como uma referência, Adão, Eva, Lilith, enfim. Nós precisamos ir sempre mais fundo na nossa raiz. Quando nós falamos sobre Lilith, nós temos uma gama muito grande de conteúdo para estudo. Quando nós falamos sobre a deusa, isso amplia ainda mais. E quando a gente fala sobre o matriarcado, a gente praticamente está ali adentrando nas raízes da vibração, da polaridade feminina, do culto ao feminino, né? Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um esquenta para a aula de hoje, que hoje a gente vai falar sobre a Lua, essas conexões, né? Usando lá Mistérios da Lua Negra, que é o livro de Demétria Jorge, né? Que fala dessas semelhanças da mulher, da fase lunar, das deusas, né, sombrias, enfim. O que eu quero trazer um pouco para vocês aqui é uma consciência que nós temos, né, dentro da ordem aqui, conforme a gente vai estudando. O que acontece, gente? A nossa história, ela é contada, matriarcado, né? Ela é contada há muito mais tempo do que a gente imagina, do que a gente acredita que está aí ganhando espaço, né? Só que o Brasil ele é um país novo, é um país recente, e é um país onde ele já foi colonizado, ele já foi ali desbravado, quando a cultura patriarcal, ela já era dominante, né, em vários aspectos, em aspecto político, social, cultural, principalmente religioso. Então, o Brasil, ele tem, sim, uma essência muito voltada a essa questão patriarcal e religiosa, principalmente. Sendo que em outros países, né, em outros hemisférios, outras colônias, as suas culturas elas já tinham ali um certo... já era estabelecida, né, já tinham raízes, ela já tinha ali as suas origens que eram passadas adiante através das suas lendas, através dos seus mitos, né, através das suas histórias de povo ancestral. Só que no Brasil isso foi arrancado, né? E o que acontece? A nossa cultura originária brasileira, nós saímos muito do nosso padrão, né? Nós saímos muito fora dessa raiz cultural. Mas isso também se dá porque o país, ele é um país miscigenado. Nós temos, na nossa essência, muitas outras culturas também, né? Vinda de outras. Então, a nossa cultura, ela se misturou, ela foi ali sendo, tendo doses, né, de várias outras histórias, de várias outras culturas, porém, até essas culturas foram se perdendo conforme a questão religiosa foi se tornando maior, conforme a crença em um Deus único, ele foi se tornando tão grande, né, que hoje muitas culturas elas abandonaram as suas origens, elas abandonaram as suas histórias, os seus mitos, e vivem em prol
daquilo que elas acreditam que é verdade hoje, né? E uma dessas nossas culturas, é uma dessas nossas raízes, e que tem pouca força, é o matriarcado, né? De uma forma geral. Não estou falando aqui de uma forma somente voltada à deidade, né? A um culto, nada disso, tá? A adorar uma deusa, não é nada disso. É realmente a essência histórica, a essência antropológica, né? A gente perdeu bastante esses conhecimentos porque foi negado cada vez mais. A gente foi sendo conduzido a entender e a aceitar verdades de outros sem questionar, sem duvidar, né? E isso, infelizmente, atingiu muito, muito a mulher, né? A essência feminina foi a mais atingida. E quando eu digo essência feminina, é realmente a essência da energia feminina, a essência materna, né? A essência da vaidade, a essência do eu feminino se dissipou, foi se dissipando ali. Então, a ordem, ela vem com essa visão lilithiana, que é uma visão de liberdade, que é uma visão de se reconhecer como parte de algo que foi criado. Nós tivemos há pouco tempo a discussão aí, né, no grupo sobre a origem das espécies, né, a origem das raças, e aí existe um pequeno trecho de uma resposta em que foi do jeito que é, né? A mulher, ela só existe para carregar a semente do homem e pronto, é assim. E isso a gente vê o quanto estamos limitados, o quanto a gente aceita, né, realmente a visão do outro, o domínio daquela história, o domínio daquela cultura. E muitas vezes, hoje em dia, principalmente, questionar está errado. Né? Questionar não é legal, você ter a tua visão não é interessante, não é importante. Né? Muitas vezes nós somos vítimas aí justamente até porque colocamos a nossa cara a tapa e venhamos trazer aí a nossa visão, né? A nossa visão de resgate do que seria esse matriarcado. Bom, então, uma dessas partes é resgatar um pouco dessa essência, né? Um pouco da essência da questão feminina, dentro do nosso estudo, a gente precisa, assim, conscientizar a mulher dessa essência feminina, dessa deidade, né? Porque a gente pode usar até as escrituras que muitos têm aí como padrão e falar, olha, lá no início, ele diz, né, foi criado a imagem e semelhança, certo? E foram ali concebidos dessa forma. E aí vocês olham em todos os elementos, existe polaridade masculina e feminina em tudo na natureza, em tudo, né? Desde uma larva até um animal, uma planta, a gente abre a mente para a ciência e a gente entende que isso já é provado. Toda espécie tem o seu macho e a sua fêmea, independente da sua da sua esfera ali, né, do seu campo de vivência, toda espécie ela tem ali positivo, né, e o negativo, ou seja, o feminino e o masculino, para se gerar a mais, né, para se ter aí a espécie prevalecer, certo? E a única espécie que disputa, que quer colocar essa discussão é sempre a nossa. Talvez por sermos racionais e talvez nesse momento não tão racionais, porque talvez se nós aceitássemos simplesmente o que o matriarcado aceitava nessa época paleolítica e neolítica, a época em que o matriarcado ele entendia que cada um tinha ali a sua missão, né, a sua necessidade, tinha ali também a sua colaboração ativa, tinha a sua participação, cada um estava dentro daquilo que era para aquela determinada espécie, estava tudo certo, né? Conforme o patriarcado foi crescendo, ele foi ganhando força, né? Trazendo essa visão de quem cuida, de quem vai à caça, né?
de quem faz por onde, o movimento de criar, né, ali, o impulso, ele foi silenciando a outra esfera, a esfera emotiva, aquela que cuida, que organiza, que administra, né? E aí foi onde começou aí a primeira grande disputa de polaridades, tá? Dentro do nosso estudo aqui, a gente vai falar hoje um pouquinho, então, sobre esse resgate do matriarcado. O que é isso aí, né? Que raio que é matriarcado? Da onde veio essa questão do matriarcado? Então, o matriarcado, ele é diferente, né, do que a gente vê, principalmente quando a gente está ouvindo alguém falar sobre o matriarcado, fica muito difícil conscientizar a massa que o matriarcado, ele não é uma forma de dominação das mulheres, né? Ele não é um movimento de que as mulheres vão aí tomar as coisas, amarra na frente, na luta. Não é isso, não é dessa forma. Essa forma é patriarcal. Essa mente de disputa, ela é uma mente patriarcal que já está inserida no nosso DNA, no nosso instinto, né? Aí, mais ancestral. E nós replicamos esse instinto quando a gente ouve alguma coisa que vem contra a maré, né? E tudo que é diferente, tudo que não é comumente falado, claro, é apontado, é negado, né? E como dizem, prego que se destaca, leva martelada. E é claro que o matriarcado já levou várias e vai levar sempre até que a nossa consciência entenda definitivamente o que seria matriarcado e separar uma coisa da outra, né? Aprender a separar a visão religiosa, a visão espiritual dessa visão de energia, de vibração, de como essa vibração trabalha, de como essa vibração trabalha em mim, trabalha na terra, trabalha no ar, na água, como entender essa vibração, tá? Então, o matriarcado, ele tinha ali a sua força nessa época paleolítica e neolítica, e isso é comprovado através da arqueologia, né? Que o culto ao feminino ele se dava justamente porque o homem comparava a terra à mãe, àquela que é progenitora, né? Aquela que alimenta, aquela que acolhe. Então, o ser humano ele tinha olhares para a terra como se a terra fosse a mãe. E era muito comum, hoje em dia ainda a gente fala, né? A mãe terra e o pai céu, né? Existe essa diferença. E quando a gente remete à mãe terra, a gente também pode ver quando a gente fala de pátria. Volta a uma palavra para nos jogar de novo no patriarcado, né? Com pequenas sutilezas, ele vai ali enredando a gente a se manter nesse paradigma. Sendo que a mãe terra, a nossa mãe terra é da onde nós viemos, é a nossa origem, né? É onde a gente tem o maior conforto. Quando a gente fala da nossa mãe terra, a gente está falando de onde a gente veio, de onde nascemos, de onde surgimos, de onde fomos criados. E aí é uma dos pontos onde o ser humano tinha na Terra essa prospecção da sua mãe, a mãe natureza, né? A Gaia, aquela que cria tudo e todos. Vão falar, mas o homem veio do barro. Gaia é barro, né? A Terra é barro. Vocês entendem onde começa a ficar conflitante quando a gente, em vez de simplesmente tentar entender o outro lado, a gente tenta empurrar uma determinada crença, uma determinada visão, sem também aceitar que aquela outra visão também pode estar certa. As duas podem se complementar, né? E uma alimentar a outra. Bom, a representação dessas deusas, elas foram encontradas, em grande maioria, na década de 50, né? Por uma antropóloga, que essa antropóloga, ela reuniu, catalogou, estudou e identificou essa história da deusa
que é o que a gente vai ver agora na nossa segunda parte dessa aula sobre o resgate aí do matriarcado, a origem matriarcal.